Olá, estamos iniciando mais um programa de Aracaju e hoje nós vamos conversar com o vereador Camilo Lula. Seja bem-vindo, vereador, ao nosso programa. Então, muito obrigado pelo convite de participar desse momento aqui no programa de Aracaju, né? Espero que seja um bom programa para você, telespectador, que está nos acompanhando. Com certeza, para conhecer um pouquinho sobre quem é Camilo Lula, né? Além do vereador, que hoje está em Aracaju. Camilo Feitosa Daniel tem 28 anos, não é isso? É filho de Acácia Feitosa Daniel e João Mariva Daniel. A gente quer começar a nossa entrevista querendo saber, Camilo teve influência para entrar na vida política, teve a influência do pai? Olha, acho que indiretamente sim, né? Eu tive acho que durante toda a minha vida, eu tive uma vivência dentro do ambiente do Movimento Sem Terra, mais especificamente na minha juventude, no início da minha juventude, eu estudei no Presidente Vargas, onde eu conheci o Grêmio Estudantil, no Colégio Dom Luciano, onde eu também conheci o movimento estudantil secundarista. Então, acho que meu engajamento e minha atividade, né, minha atuação mais ativista para a política veio exatamente desse momento, desse período, né? Mas antes disso, obviamente, a partir da minha vivência na minha família, no meu pai, a minha mãe, me incentivaram sempre a participar das atividades e do engajamento dentro do Movimento Sem Terra. Então, acho que indiretamente sim. De saber que você poderia discutir as questões pertinentes a todos ali envolvidos. Sim, com certeza. Acho que o que mais é interessante nesse contexto é como uma educação mais crítica, né, nos possibilita questionar mais e, obviamente, que isso nos coloca num papel de engajamento, né? Quando você começa a questionar mais a realidade, você começa a questionar o porquê que há desigualdade, o porquê que, na época, né, eu como estudante secundarista, porquê que a escola não tem tantas coisas boas, como bebedouro funcionando, como falta professor. Enfim, essas coisas elas nos engajam, de certa forma. E a minha família sempre foi um espelho, né? Meu pai principalmente porque ele sempre dedicou muito da sua vida para fazer isso, para lutar, para organizar as pessoas. Então vamos conhecer um pouquinho dessa vida familiar. Nós ficamos sabendo que você aprendeu a tocar violão com o avô Fausto, que infelizmente não está mais aqui, né? Como foi essa sua relação com o seu avô? Então, meu avô era uma pessoa muito... meu avô, ele me ensinou, né, desde cedo a tocar violão. Ele sempre era ele era uma pessoa das artes, né? Meu avô era uma pessoa que... Ele foi vereador também no município de Porto Real do Colégio, mas ele durante toda... Ele é uma pessoa interessante. Meu avô, ele era um político mais de direita, e com o passar do tempo e com o período de surgimento do PT e o fim da ditadura militar, o meu tio, um dos meus tios, começou a ter muito engajamento e conhecer o PT, conhecer o Grêmio Estudantil, e meu avô, a partir da leitura que ele pegava dos livros, dos panfletos que meu avô levava, ele começou a ter um outro engajamento político. Então, e além disso, óbvio, meu avô também era uma pessoa que tocava muito violão, ele compreendia o mundo a partir de uma outra ótica, né? Não uma ótica apenas da política, mas ele tinha uma coisa muito mais voltada para a arte, ele era enfim, meu avô era um artista. Daquela cultura bem popular. Um sujeito muito culto. Nos fale um pouco assim desse hábito que Camilo Lula tem de ir para a praia de bicicleta. Nossa. Que prazer. Nossa, gente. Então, eu gosto, né? Eu tenho... Na verdade, assim, eu sempre gostei muito de atividade física. Sempre gostei muito. Quando eu não faço atividade física, eu me sinto uma pessoa... Bom, quando eu não faço atividade física, é como se eu não tivesse feito nada durante o dia. A atividade física, ela me completa, de alguma forma. E a bicicleta é uma coisa que eu utilizo, que acho que é uma das melhores coisas que eu aprendi a utilizar desde que eu comecei a morar definitivamente em Aracaju, né? Bicicleta é uma coisa maravilhosa, assim. Às vezes eu saio 1 da tarde de casa, chego em casa às 6h30 da noite,
mas só chego em casa depois de ter visto o pôr do sol, depois de ter tomado muito banho de praia, né? Ter circulado na praia toda de bicicleta, então é uma coisa que me faz muito bem. É um prazer, né? Um prazer. Aí fica aliando a questão de cuidar da saúde, né? Não deixa de ser uma Sim. prática esportiva e também trazer o prazer de aliviar a alma. Sim, claro. É isso mesmo. Também soubemos que é fã de Chico Buarque, inclusive tem todos os discos, né, do cantor. Tem alguma música em específico que marcou a sua vida? Olha, Chico Buarque, eu conheci Chico Buarque, a obra dele, quando eu acho que tinha, acho que a partir dos 13 anos de idade, eu descobri o que era Chico Buarque de Holanda. E tem uma música dele, acho que Cordão, o nome dela, que é uma música fantástica, assim, que retrata muito como, vamos dizer, uma sociedade, né? Uma das coisas que a música diz é isso, como uma sociedade organizada em um cordão, como ninguém vai conseguir segurar quando essa sociedade queira cantar, queira agir. Então, Chico Buarque é um dos maiores, é o melhor dos melhores, né? Nós agora queremos conhecer um pouco da história acadêmica do sociólogo Camilo Lula. Por que a escolha pela sociologia? Então, como eu já coloquei agora há pouco, dos meus 14, 13, 15, 16, 17 anos, eu questionava muito a sociedade, questionava muito o mundo, a desigualdade, as relações desiguais econômicas que existiam. E eu tinha um objetivo, eu ainda tenho esse objetivo, mas na época eu era um sonhador e eu acreditava, ainda sou um sonhador, né? Deixar isso claro. Mas naquela época eu acreditava que a gente tinha que mudar o mundo e para mudar o mundo a gente precisava estudar como mudar o mundo. Na época eu tinha dúvida entre fazer história ou fazer sociologia. Na época eu dizia, bom, eu acho que eu não quero ser professor, eu quero ser pesquisador. Então, a minha escolha pela sociologia foi nesse sentido, né? Eu tinha vários questionamentos em mim sobre temas como desigualdade, como luta de classes, e esses temas eu queria desenvolver mais em pesquisa, né? Tinha algumas coisas que modificavam. Eu sempre observava muito a cidade de Aracaju. Até os 15 anos, até os 17 anos, eu morava no Quissamã, que fica aqui próximo de Aracaju, a 15 quilômetros, um assentamento do Movimento Sem Terra que minha família mora, né? Então, eu sempre saía do Quissamã e eu gostava muito de caminhar em Aracaju. E eu percebi, em determinado momento, que crescia muito os trabalhadores informais do centro da cidade. Então eu ficava observando, gente, como é que muda tanto isso? Como é que tem tanta informalidade? E essas coisas eu começava a questionar o fato de ter tanto trabalhador sem teto. E isso me despertou para estudar e para ser pesquisador, no caso dessas transformações que a sociedade tem. Eu escolhi o curso de Sociologia por isso, né? Esse gosto, então, veio ali da época já de atuação nos grêmios estudantis? Sim. Sociologia, como é uma ciência crítica, né? E foi isso que eu sempre me identifiquei, na ciência que conseguisse criticar a realidade para a gente, a partir disso, construir uma síntese para melhorar em busca de desenvolvimento, né? Desenvolvimento, transformação. Isso. Sempre de evolução, né? Isso. É verdade que aprendeu também a gostar de história na 7ª série, a estudar a Revolução Francesa? Gente do céu. É verdade. Então, eu não sabia, porque tem coisa que depois que a gente passa, a gente percebe, né? Eu não sabia, depois de um certo tempo eu percebi que eu não sabia ler. E isso é a maior, acho que boa parte da população é assim, né? Muitas vezes você lê e você não consegue interpretar. E eu lembro, antes disso eu acredito que eu consegui interpretar, mas história, eu sempre entendia de história, sempre decorava as coisas de história. Como decoreba? É uma decoreba só, eu decorava a data, eu decorava os fatos históricos, mas sempre decorando. Na 7ª série, eu fiquei em recuperação final em História. E aí eu fui obrigado a estudar
boa parte do livro de história na época da 7ª série. E a parte que mais me chamou a atenção foi a Revolução Francesa. A partir daquele momento, inclusive, além de entender, começar a gostar de história, eu aprendi a ter um gosto muito grande pela leitura, né? Então, foi isso mesmo. Na 7ª série foi onde eu aprendi mais história. Eu passei por essa evolução também, de entender história não como uma decoreba, mas pelos os fatos cronológicos interligados entre si, um desencadeando o outro, né? E realmente, assim, eu gosto muito de história, é muito fascinante, né? O meu gosto de história era tanto que teve na 8ª série, tinha um professor fantástico, lá do Presidente Vargas, professor Saulo, inclusive. Registra até uma homenagem aqui a ele. Então, na 8ª série, incrível que pareça, eu tinha esse professor e ele tinha um método muito interessante de ensinar história pra gente. É tanto que no 3º ano, eu quando estava pensando, o que eu vou fazer? Não, geografia. Não gosto muito de geografia. Bom, história. Não, história é maravilhoso. Não, mas eu não quero ser professor, eu quero ser pesquisador. Então tem que ser sociologia. Mas história, até o último momento, ela estava ali. Como uma opção. Sim, com certeza. É a grande história. Aliás, a grande ciência da humanidade é a história, né? Nós vamos ouvir agora um pouco de quem é o vereador Camilo Lula, né? A partir do amigo Jean Miller. Então, na verdade, falar de Camilo para mim é fácil, né? Porque, na verdade, eu conheço desde a infância. Nós nos conhecemos desde a infância. Desde a época da escola, ele já se mostrava muito interessado no coletivismo. Nós participamos de vários movimentos na escola, como Grêmio Estudantil, como várias atividades relacionadas à cultura, relacionadas ao esporte. Na verdade, tudo que envolvia a gente estava envolvido e Camilo estava envolvido junto. Eu lembro até, trago marcas também dessa época, né? Que a gente é uma época muito boa de infância, muita coisa, que a gente estava descobrindo muita coisa nova para se aprender. Então, a gente estava sempre ali, sempre junto. Então, eu tenho muita coisa para dividir, para lembrar daquela época com o Camilo. Então, Camilo, mandar um abraço para você, né, meu parceiro? Dizer que eu quero te ver, estou com saudade, dar um abraço, aquele abraço apertado. E lembrar as histórias da infância, a história que a gente viveu, muita coisa boa aí. E estamos juntos mais uma vez, agradecer, né, a oportunidade de ter compartilhado muita coisa com você e dar uma boa sorte nessa nova caminhada, nessa nova, como é que eu posso dizer, nessa nova batalha que você abraçou aí. Estamos juntos, sim. Então, Jean, é interessante. Eu estava lembrando aqui de alguns momentos que a gente... eu estava lembrando de alguns momentos que a gente andou junto, né? Eu com o Jean. A gente estudou lá no Presidente Vargas e o primeiro contato que eu tive com o Grêmio Estudantil, o Jean ele participou comigo desse momento. E além disso, teve outros momentos interessantes lá na escola. Eu lembro que lá no Presidente Vargas a gente fez uma vez uma gincana lá bem interessante na época, e a gente cantou, rapaz, Mamonas Assassinas. Aí Jean era a figura, e a gente tinha uma bandinha, inclusive, a gente tocava ali no Siqueira Campos, próximo da Rua de Goiás, tinha um estúdio, e Jean era o baterista na época, eu era o guitarrista, mas a gente não tocava nada. Aliás, eu não tocava nada, Jean é um músico, né, um artista completo. Eu não. Estamos encerrando esse primeiro bloco e voltamos daqui a pouquinho com a nossa entrevista com o vereador Camilo Lula. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ideia Aracaju, continuando o nosso bate-papo com o vereador Camilo Lula. Vereador, neste segundo bloco vamos abordar a sua militância, sempre pautada nos direitos dos trabalhadores. Militante da luta pela reforma agrária, né, MST, também participou das mobilizações de trabalhadores da construção civil, da indústria têxtil, garis, entre outros, né? Nos conte como começou essa atuação. Então, como eu dentro do Movimento Sem Terra, né, o pessoal sempre discutia como é que a plataforma do MST vai ser entendida pelo povo da cidade, e nisso, numa perspectiva de que não existiria reforma agrária se a cidade também não quisesse que houvesse reforma agrária. Então, a partir disso, desde cedo, eu participava do coletivo de juventude do Movimento Sem Terra, e o pessoal me colocava para se relacionar com sindicatos, com movimentos sociais urbanos,
a fim de ter um link melhor entre campo e cidade, né? Então, isso foi o que mais me motivou a ter militância urbana, além dessa militância no movimento estudantil secundarista que eu tive, porque, enfim, estudei nas escolas, né? Mas nós construímos uma relação com o movimento sindical desde cedo, acho que desde 2013 especificamente, a gente constrói uma relação com muito mais vínculo com o pessoal do movimento sindical. E eu destaco uma coisa interessante nisso, que é uma greve histórica que houve aqui na Praça da Catedral, inclusive aqui na frente, que era a greve dos garis. Aliás, a greve dos trabalhadores da construção civil. Então, foi uma greve que durou quase 30 dias, uma greve que reuniu muitos operários. E eu sempre achava muito bonito aquela coisa de milhares de trabalhadores, né, estar organizados e estar lutando pela sua melhoria, pelos seus direitos, enfim. Então, naquele momento ali foi onde mais a gente teve um engajamento mais sólido, né, com esses trabalhadores. Depois disso, a gente teve, já atuando na sociologia, eu queria desenvolver um projeto de pesquisa sobre os trabalhadores da limpeza. Então, eu comecei a conversar com alguns trabalhadores da limpeza, de forma de questionário, de dialogar mesmo, para saber como que era a relação deles com o trabalho, com a sociedade. E a partir disso, a gente também construiu um vínculo e uma organização que desembocou lá naquela greve dos garis, do final, naquele período de 2015 e 2016. Né? Então, desde sempre a gente tem essa relação, né, mais próxima. Nos conte também como foi a sua participação assim nas ocupações urbanas, que foram assim decisivas, inclusive para a construção de unidades habitacionais já em Aracaju. Isso. Então, a gente lá em 2007, alguns companheiros, amigos, militantes ajudaram na fundação do MOTU, que é o Movimento Organizado de Trabalhadores Urbanos, que tinha como objetivo questionar isso que a gente vê na cidade. Né, questionar a especulação imobiliária e reclamar por moradia popular. Né? Hoje em Aracaju, por mais que de lá para cá a gente teve a construção de bairros como 17 de Março, de conjuntos como Zé Eduardo Dutra, aqui no Porto Dantas, mesmo com toda essa ação, hoje em Aracaju a gente tem um déficit habitacional gigante. Né? Então, a luta pela moradia, em todas as cidades, ela é uma luta fundamental. Né? Não há direito mais fundamental na vida do que o direito de ter casa. Né? E a gente se confronta com uma realidade muito difícil, que inúmeros trabalhadores e trabalhadoras não têm condições de viver com um salário mínimo para pagar aluguel, para pagar, enfim. E a partir disso, nós conseguimos organizar. Eu estava no meio, né, da organização do MOTU, nós participamos, engajamos diversas famílias em bairros como Coroa do Meio, bairro Industrial. Essas famílias organizaram algumas ocupações urbanas na cidade e o mais interessante de destacar é o que você mesmo comentou. Isso é uma concepção filosófica, né, que eu carrego para mim. É a partir do conflito, é a partir da antíntese que nós vamos construir a síntese. A síntese, nesse caso, é o desenvolvimento, é ter construção de moradia popular. Então, há moradia popular, há conjuntos, há a solução para o problema, mas antes disso houve trabalhadores e trabalhadoras que se dispuseram a lutar, a se organizar e a cobrar por esse direito. Então, é isso. Sobre essa atuação, a gente vai conhecer também, né, um pouco mais agora, através do amigo Gilzimar. Bem, falar de Camilo é um prazer muito grande. Conheço Camilo há mais ou menos 15 anos, desde que ele era criança. Sempre uma pessoa humilde, atencioso com todo mundo. Só via bem ele sempre pela parte da manhã, logo cedo, quando ele ia estudar. Ele criança, assim, uns 13, 14 anos. E de manhã cedo ele, todos os dias, tinha esse ritmo de correndo, sempre com um pão na mão, comendo, porque não dava tempo de tomar café, para pegar sempre o ônibus que passava o mais cedo, que era média de umas 5 horas da manhã, para estudar do Quissamanha a Aracaju. E muitas das vezes ele chegava no ônibus, sentava, e aí tinha um cobrador que era amigo nosso, e dele há muito tempo,
do povoado vizinho e teria que acordar ele, porque ele cansado de acordar cedo, né? Quando era a partir de meio-dia, 1 hora mais ou menos, ele estava de volta, e aí que nós tínhamos um contato de conversa. Eu trabalhava lá no movimento, no MST, no Centro de Capacitação, e aí Camilo sempre era um menino prestativo, a gente estava fazendo alguma coisa, ele chegava para ajudar, não ficava parado, sabe? E sempre foi crescendo, estudou, lembro que ele, quando terminou o ensino completo, e aí fez o vestibular, né, na UFS, e aí assim que ele fez, ele passou e me ligou, rapaz, passei e tal, ficou uma alegria. Eu digo, e agora, vai ter que rapar a cabeça? Ele, não, meu, tô com dó do meu cabelo, tal, mas tem que rapar, é a tradição, né, você sabe disso. Aí ele raspou o cabelo, e aí quando ele rapou a cabeça, eu também estava um pouco com o cabelo meio baixo, meio careca também, que eu sempre gostei de rapar baixinho, a gente pegamos, eu digo, vamos ali, vamos no bar de um amigo vizinho, que até ele conhece, conhecido como seu Raimundo, vamos tomar um Guaraná para comemorar, depois saímos a um povoado vizinho, comemoramos, demos uma volta, e é isso. Camilo, conheci ele há muito tempo, menino gentil, pessoa boa, conheço ele há uns 15 anos, temo ele como um irmão meu. Na época eu lembro que, quando ele estudava, em 2007, 2008, ele sempre brigou, lutava pelo aumento da passagem, ele foi junto com os estudantes, era aquele, aumentava hoje, a empresa aumentava um aumento de passagem hoje, ele estava na rua com os meninos brigando com a polícia, batendo para lá, conversando, debatendo, sempre, né, mas sempre na inteligência dele, sabendo fazer as coisas, um menino que lutou mesmo de verdade. Hoje ele é vereador graças à luta dele. Eu quero dizer que você faça um bom trabalho aí na Câmara e dê prosseguimento e não ser vereador e algo mais para frente. E que Deus ilumine você e seja um guerreiro que você sempre foi, essa pessoa humilde que toda a vida você foi com as pessoas, comigo. E pode contar comigo, diga que você tem um amigo, um irmão para lhe ajudar. Muito obrigado. Amigo de velhos tempos aí também, né? Jucimar é uma figura. Aí ele estava comentando, né, de quando a gente foi de moto, né, ali ao redor do Quissamã. E aí nesse dia a gente foi de moto, a gente tomou na época era uma Coca-Cola, eu não bebia cerveja nessa época, né? Então a gente comemorou muito, né, com o resultado do vestibular. Juntos a gente também construiu muitos projetos lá no Quissamã, principalmente de agricultura orgânica, né, desenvolvendo uma horta lá mais agroecológica. É um grande companheiro. Mas a gente agora quer saber, conseguiu raspar a cabeça ou não? Eu raspei a cabeça. Teve a tia de um amigo meu, que também passou na época, né, no vestibular. Aí teve um dia que ele ligou para mim, ô Camilo, vem aqui, na época ali no Siqueira Campos, na rua Amazonas. Ô Camilo, vem aqui, rapaz, a gente tá tomando um refrigerante aqui. Aí eu fui, quando chegou lá, a tia dele me segurou e ele rasparam a cabeça. Raspou a cabeça. Bom, estamos encerrando mais um bloco do nosso programa e voltamos já com a nossa entrevista com o vereador Camilo Lula. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa de Aracaju de hoje, que está conversando com o vereador Camilo Lula. Vereador, neste último bloco, a gente vai querer saber um pouco da atuação de Camilo Lula como vereador, né, da cidade de Aracaju. E vamos começar com uma pergunta: por que escolheu para colocar no painel o nome Camilo Lula? Então, é importante destacar que a gente está vivendo uma crise na democracia brasileira desde o fim ali da eleição do segundo turno de 2014, né, quando Aécio Neves perde a eleição lá para Dilma Rousseff e ele anuncia que não aceitaria o resultado das urnas. Então, desde aquele momento, a gente está vivendo uma crise democrática que envolve conspiração, envolve uma crise institucional. E em 2016, o ápice dessa crise, né, foi o impeachment que a presidenta Dilma sofreu. E agora, mais recentemente, em 2018, o TRF4, junto com o juiz Sérgio Moro,
condenaram, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão. Condenaram. Cada dia que passa a gente percebe, a partir dessas últimas revelações que o portal Intercept está colocando, está destacando na imprensa, né, na internet, a gente percebe que o motivo da prisão de Lula é exclusivamente político. Né? Lula é um preso político. Lula não está preso pelo crime que disseram que ele cometeu. Lula ele está preso porque ele liderava todas as pesquisas de opinião pública. Então, o que nós decidimos? Eu digo nós porque é uma decisão que o Partido dos Trabalhadores tomou. Né? Desde o ato de prisão de Lula, lá no 7 de abril de 2018, a gente destaca que Lula ele não é mais uma pessoa. A partir daquele momento ele é uma ideia, e não é qualquer ideia. Né? Lula é uma ideia de liberdade, uma ideia de igualdade social. Lula é uma ideia de que filho de trabalhador pode também entrar na universidade pública. Lula é uma ideia de que a gente tem direito a ter emprego, a ter renda, a ter financiamento público. Então Lula é uma ideia de desenvolvimento do país, né? É uma ideia de desenvolvimento social também das pessoas. Então nós decidimos que a partir daquele momento todos éramos Lula. Então, quando não teria outra opção para mim. Na Câmara, nos espaços institucionais que eu represento, eu também sou Lula. Então, é por isso meu nome Camilo Lula. Eu não tenho Lula no sobrenome, né? O Lula, ele está no painel como um ato político, de dizer que aqui ele também tem uma voz. Uhum. Quais as pautas que o mandato de Camilo Lula assume? Então, desde que nós assumimos a campanha lá em 2016, a gente define e defende que nosso mandato ele teria uma cara em defesa da democracia, por tudo que eu comentei agora há pouco. Então a gente seria uma dessas vozes, né, em defesa da democracia, teria uma relação com o povo de Aracaju, nisso se transformando como uma espécie de intermediador aí dos grandes problemas da cidade. E aí nós sempre nos colocamos à disposição de movimentos sociais, sindicais, de associações, de reivindicações comunitárias para intermediar junto à prefeitura soluções, né? Mas um mandato que tem o objetivo de defender pautas relacionadas ao mundo do trabalho, pautas relacionadas à juventude e aos direitos da juventude. E aqui, na Câmara de Vereadores, nós temos o objetivo de tentar instrumentalizar isso com projetos de lei, né? E particularmente eu acho que a gente tem que avançar com outros debates, né? Não dá apenas para a gente ficar defendendo o arroz com feijão. Acho que a Câmara de Vereadores, a política, ela tem que estar atenta a um novo momento que a sociedade vive, a um novo momento que a política vive. Então, por exemplo, um debate sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre soberania alimentar, esse debate ele tem que estar casado. Então é por isso que você sugeriu a criação de frentes parlamentares específicas e também audiências públicas? Sim, com certeza. A gente protocolou aqui uma frente em defesa do direito à cidade e da moradia popular e uma frente em defesa do meio ambiente. Né? Qual é o objetivo disso? É importante a gente destacar e defender isso para a população. Né? Qual é o objetivo disso? Nós debatemos aqui logo no início do programa sobre a problemática da moradia popular. Agora, não sei se todos estão acompanhando, mas nós estamos vivenciando um grande problema no caso da Amazônia. Mas esse problema da Amazônia, ele destaca todo um problema de meio ambiente que a cidade de Aracaju tem, que o estado de Sergipe tem. Né? Nós passamos ultimamente por enchentes aqui nas cidades e tudo isso ele vem provando como essa relação entre meio ambiente e capitalismo é uma relação que não é saudável se não tiver aí uma mediação. Né? Desenvolvimento pode ser combinado com o meio ambiente. E isso significa que a gente pode ter desenvolvimento sustentável, pode ter um desenvolvimento sem que desmate tudo, pode ter construção imobiliária, né, sem que destrua as encostas, os rios, os morros, enfim, acho que tem que ter uma convivência harmônica aí entre natureza e sociedade. É chamar todos à responsabilidade. Sim, com certeza. Mas para além de chamar todos para a responsabilidade, eu acho que é um momento da política tomar um papel decisivo, um papel de vanguarda. A política precisa dizer que nós não podemos admitir isso. A gente precisa destacar que não é admissível.
né? Você chegar num ponto onde o desmatamento onde você desmata para ter mais área para, sei lá, para a expansão do agronegócio, ou que você desmata para ter mais expansão do capital imobiliário. Então acho que não, acho que é hora da política dar um freio nisso, né? É hora, e aí eu me coloco nessa responsabilidade enquanto parlamentar, né, de buscar uma mudança, uma intermediação com relação a esse tema. Sobre projetos de lei, quais a gente pode destacar que já foram apresentados por Camilo aqui na Câmara Municipal de Aracaju? Olha, acho que tem dois projetos que eu gostaria de mencionar com mais dedicação, vamos falar assim. Tem um projeto que é para instituir a merenda escolar de base orgânica e agroecológica para as crianças da nossa cidade, né, merenda escolar. E por que eu debato sobre isso, né? Nós estamos passando por um momento extremamente delicado, onde o índice de câncer, por exemplo, no nosso povo é alarmante, né? E isso tem relação direta com o que a gente come e com o que a gente produz. Então, ou a gente cria um novo hábito alimentar, que isso daí envolve a gente não comer produtos com veneno, com agrotóxico, ou a gente cria um hábito alimentar e a gente também, enquanto poder público, né, incentiva esse novo hábito alimentar, ou a gente faz isso, ou a gente vai ter uma nova geração ou novas gerações condenadas a doenças que têm relação direta com o uso de agrotóxico, né? Então, nós precisamos, eu destaco esse projeto, o projeto que coloca comida limpa, de qualidade, na mesa para as nossas crianças se alimentarem, né? E óbvio, esse é um debate novo, é um debate recente. Esse debate foi feito, acho que em 2015 ou 2014 em São Paulo, então perceba, tem 3 anos que esse debate está começando a tomar conta, né, do Brasil, e a gente traz esse debate para Aracaju. E o outro projeto que eu destaco aqui que eu enfatizo, acho que ele é muito importante de verdade, é o projeto com relação à separação do lixo orgânico, um projeto de resíduos orgânicos, né? É possível, aliás, é preciso que nós façamos a construção de um novo pacto com o meio ambiente, como eu já tinha destacado antes, mas esse também com relação ao que a gente come, né? Tem muito lixo orgânico aí sendo desperdiçado, coisa que pode vir a ser compostagem, por exemplo, para hortas urbanas, que é um projeto que a Prefeitura de Aracaju, inclusive, já desenvolve, que é o projeto Cultivando Cidadania. Então, e, além disso, nós podemos, né, fomentar outros projetos desse tipo. Então, são projetos como esses que eu acredito que tem condições da gente colocar a política em outro patamar. Aí. A gente está sabendo aqui que também tem projetos voltados para auxiliar mulheres, né, em obrigatoriedade de bares e restaurantes de casas noturnas que auxiliem mulheres que se sentirem assediadas, né? Projeto também direcionado a pessoas com autismo. Isso. E acesso universal à internet, né? Isso. Inclusive, o projeto, todos esses são projetos fundamentais, né? Mas o projeto da internet, ele já está em pauta aqui na Câmara, só que ele é uma emenda à lei orgânica, então ele precisa ter maioria absoluta para ser votado. Então ele está aguardando sempre os 16 parlamentares ali para votar. E é um importante debate que nós temos que fazer com a sociedade. Porque, na verdade, já teve em alguns locais que teve esse acesso à internet gratuito, né? Se eu não me engano, o Parque da Sementeira é um deles e eu acredito que a área da Orla também já houve esse teste. E no Bugio, se eu não me engano, no Conjunto Bugio também. Então, seria ampliar essa rede universal, que todo mundo tivesse realmente acesso gratuitamente? Isso. Então, nós, acho que, como eu estava comentando, a gente está com uma outra... a política precisa sair do arroz com feijão e precisa entender coisas, precisa estar antenado com um novo momento que a sociedade está vivendo, né? Veja, Aracaju, a marca da gestão da prefeitura, que é uma cidade humana e inteligente, né? Se você observar todo o programa de governo
da Prefeitura de Aracaju é voltado para transformar a cidade em algo inteligente. É você tirar licenças, por exemplo, pelo telefone, é você ter acesso a coisas, né, pelo telefone, por aplicativo, você saber o horário que o ônibus chega por aplicativo. Só que o debate que nós fazemos é, não tem condições de a gente pensar uma cidade inteligente sem que a gente tenha a internet distribuída para todos. Então isso tem que ser um direito do povo de Aracaju. Por isso que esse projeto está na pauta. Né? E acho que é isso que você comentou. A gente precisa, né, obviamente que isso tem que ser estudado, tem que ser feito um programa para isso, mas a prefeitura, eu acredito que a gente vai ter que construir, enquanto poder público, uma ferramenta que possibilite a democratização da internet para toda a nossa população aracajuana. Né? Se isso vai vir como fase de teste para praças, por exemplo, pode ser, né? Terminais de com ônibus. praças, com terminais de ônibus, pode ser isso. Unidades de saúde. Mas também pode ser que a gente vá ampliando e vá transformando isso como um direito universal, né? Vamos falar assim. Mas, enfim, é um debate que nós precisamos fazer. Certo. Vereador, a gente está quase terminando a nossa entrevista, mas antes disso a gente gostaria agora de ouvir o depoimento da sua mãe, né, sobre o filho. Dona Né? Cássia. Eu, como mãe, sou muito suspeita, né, para estar falando do meu filho, Camilo. Então, Camilo, ele sempre, não é mais uma criança, né? Camilo hoje, um jovem quase adulto. E falar de Camilo é muito emocionante para mim, né? Porque Camilo, ele participou de todas as lutas comigo e com o pai, né? Ele sempre esteve ao nosso lado em todos os momentos. Desde quando chegou. Camilo nasceu no Mato Grosso do Sul. E ele sempre foi envolvido na luta, desde quando criança, porque ele sempre vivia com a gente, para onde eu ia, ele ia junto, para as formações, para as ocupações também, ia junto comigo, ia junto com o pai, nas festas e nas reuniões e em todos os momentos, né? Porque como ele foi o primeiro filho, e aí a gente lá não tinha com quem deixar, ou ele sempre gostava muito de estar, né, com a gente. Então ele sempre participou de todos os momentos e isso fez com que ele crescesse tendo assim a vivência dele fez com que ele tivesse também uma formação política, né? E de um jeito que quando ele na escola, no Getúlio Vargas, né, ele sempre gostava de participar dos grêmios, né, junto com as outras crianças, desde crianças até a juventude. Ele sempre gostava de participar das atividades coletivas com os coleguinhas, mas ele ajudou também a construir o movimento de trabalhadores, né, urbanos, os moradores sem casa, né? Ele ajudou na formação do MOTU, né? Então, assim, ele sempre contribuiu com outras organizações sociais, sindicais, né? Ele sempre foi uma pessoa que dá muito orgulho para a nossa família, para mim principalmente, né, que sou mãe dele. Tudo que você queria, eu tenho certeza que tudo que você aprendeu na vida, comigo, com seu pai, com sua família, é isso que você bota em prática. Eu te amo muito, a sua avó queria também estar aqui, né? Ela ficou muito triste porque não deu para vir, né? Mas ela mandou um recado para você que ela gostaria de estar, mandando um recado para você que o seu avô gostaria de estar também nesse momento, né? Então, um beijo, te amo muito, né? Eu, seu pai, seu irmão e toda a sua família. Ninguém melhor do que a mãe para conhecer a gente, Tá né? vendo aí? Dona Cássia, Minha mãe. lembrando aí dos avós também. Pois é. Então é isso. Eu acho que a gente, boa parte do que a gente é, a maior parte, né, lógico, do que a gente dedica à nossa família, à nossa criação, né, à nossa vivência. Eu não teria uma formação tão
humanista, socialista, se eu não tivesse meus pais, né, minha mãe e meu pai, como pais, né, porque é isso, eu aprendi, eu conheci o Movimento Sem Terra a partir deles, né, eu conheci valores, né, de solidariedade com eles. Então, com certeza, o que nós colocamos em prática, ou tentamos colocar em prática, com certeza vem por conta desse berço familiar também. Muito obrigado, minha mãe. Muito obrigado. A gente está finalizando. Pena que hoje faltou só uma coisa para a gente encerrar com chave de ouro. O violão, né? Faltou que era violão. para dedilhar um pouquinho, mas fica para uma próxima vez. Tá certo. Então eu vou treinar para na próxima vez eu tocar cordão. Muito bem, a gente vai ficar muito feliz. Estamos chegando ao final do programa ID Aracaju desta semana. Voltamos na próxima semana com mais um entrevistado para conhecer um pouco da vida pessoal dele. Até lá!